O Entre Ideias de hoje vai falar tudo o que você precisa saber sobre o Pilates e o Yoga. Você vai saber, por exemplo, como essas duas práticas podem mudar sua vida. Vamos falar sobre os benefícios do Pilates e do Yoga, estas duas modalidades que conquistaram adeptos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, pelos inúmeros benefícios que prometem, dentre outras coisas, deixar corpo e mente em forma. Para saber como, eu converso agora com a educadora física e professora de Pilates, Jurema Barreto, do estúdio Pilates Jurema Barreto. Ao lado dela, a fisioterapeuta e também professora de Pilates, Juliana Cides, da Power Pilates, e a professora de Yoga, especialista em Yoga Terapia Integrativa, Ielu Felício, do estúdio Yoga Ielu Felício. E aqui ao meu lado, a nossa convidada especial, a professora doutora jornalista Luciara de Aragão. É um prazer recebê-las aqui no Entre Ideias. Eu gostaria que vocês começassem falando sobre o trabalho que vocês desenvolvem com o Pilates e o Yoga aqui em Fortaleza. Eu tenho graduação em Educação Física, trabalho com Pilates tem 10 anos, conheci a prática em 1997 e hoje eu desenvolvo algumas outras técnicas dentro do estúdio, como alongamento consciente, trabalho de bola suíça e alguns trabalhos de solos diferentes do método Pilates. Trabalho de bola suíça, explica aqui isso aí pra gente e também para o nosso telespectador. A bola suíça são aquelas bolas grandes que também no mundo do fitness é chamado de fitball, tá? Mas na verdade, quando ela foi criada por uma fisioterapeuta suíça, ela desenvolveu esse trabalho para fazer reabilitação neuromuscular, com algumas lesões neurológicas em determinadas pessoas. Então ela utilizava a bola por conta da bola ser um instrumento instável e de causar efeitos internos sinestésicos no sistema nervoso central e periférico. Juliana. Eu também trabalho com Pilates, certo? Pilates. Sou fisioterapeuta. O meu público vai variar de pessoas em reabilitação a adolescentes, idosos ou então até atletas, certo? Então o Pilates é para todo mundo. O meu enfoque é exatamente tentar manter o Pilates clássico vivo. Devido à minha formação, que é da Power Pilates, nós tentamos manter o Pilates clássico original, fazendo com que realmente o método clássico, ele se sobressai por si só, que foi exatamente a maneira que o Joseph Pilates criou os exercícios, ele realmente continue ainda tendo bons resultados. Ielu? Agradeço o convite por estar aqui, trabalho com o método de Yoga Terapia Integrativa no estúdio, também desenvolvo um trabalho com Yoga para gestantes e Yoga Baby e o público em geral, né, dentro desse método de Yoga Terapia Integrativa que trabalha junto com a educação somática. É um trabalho que a gente abraça dentro do yoga, que tem tudo a ver com a filosofia e o que a gente busca oferecer, um trabalho de consciência do seu corpo, da relação com o corpo, de como eu estou no mundo, né, e como eu interajo com o mundo a partir do corpo. Onde surgiram o Pilates e o Yoga? Acho que é melhor que a Ielu comece a falar a respeito deste assunto, porque ela pode nos falar sobre a origem do método, né, da yoga, né? Então, onde o Pilates bebe um pouco, né, na origem oriental, não é assim? Isso. Então, o yoga é infinitamente antigo e ao mesmo tempo é muito atual. Vem de um povo muito antigo da Índia e de muita sabedoria e iniciou-se a partir de uma profunda contemplação e observação do universo, dos ciclos da natureza, observando seus ritmos, seus ciclos e a interação desses ritmos e ciclos com o ser humano. E ao longo dos tempos vem passando por muitas transformações, diferentes métodos de ensino foram sendo criados e isso gerou muita polêmica e dúvidas acerca do que realmente é o yoga. O que é o Pilates? O que é o Yoga? Onde eles surgiram?
Pilates é um método de condicionamento físico e mental, onde na sua prática você vai trabalhar a força, flexibilidade, alongamento, respiração, trabalho de concentração para diminuição dos estresses, trabalho de respiração. O Pilates foi desenvolvido por um alemão chamado Joseph Pilates, e eu vou pedir a Juju para falar um pouquinho sobre como nós duas trabalhamos com o mesmo método. Vou deixar ela falar um pouquinho sobre esse rapaz tão inteligente. Isso. Eu diria que o Joseph Pilates ele é um sinônimo de superação. O Joseph Pilates, ele era alemão e ele, quando criança, ele era uma criança frágil, doentia, teve asma, febre reumática, N motivos, né, para se tornar doente o resto da vida. Mas foi o contrário, ele se tornou um atleta. A partir daí, ele obteve êxito como boxeador, ginasta, esquiador, até como artista de circo, como interpretando estátuas gregas. E em uma dessas turnês circenses, ele foi parar exatamente na Inglaterra, na época da Primeira Guerra Mundial. E a história dele é interessante exatamente por isso, porque ele foi recluso num campo de concentração, e quando ele estava com essas outras pessoas, estrangeiros no caso, porque ele era alemão e estava lá na Inglaterra, ele começou a criar uma série de exercícios, e as pessoas que estavam lá dentro começaram a ficar mais fortes. E durante um período teve uma epidemia, uma influenza, e as pessoas começaram a ficar muito doentes, né? Muita gente morreu, mas no campo de concentração onde ele estava, foi exatamente o contrário, né? Os seus seguidores se tornaram mais fortes e ninguém morreu. Isso chamou a atenção até das autoridades, ele começou a ser chamado até para treinar a polícia militar, o exército. Então o Joseph Pilates ele começou a trabalhar até para a parte do exército alemão. Só que ele ficou, durante um tempo, triste, né, por causa da administração dessa política, e largou isso. E ele saiu da Inglaterra e resolveu ir para os Estados Unidos, onde ele começou a abrir o seu primeiro estúdio em Nova York e começou a criar seu método. Então, o método dele começou exatamente, por ele ser autodidata, ele começou a estudar um pouquinho da cultura oriental, da cultura ocidental, criou seu próprio método, exercícios a corpo livre dentro de um campo de concentração, e depois ele começou a criar os aparelhos. E é exatamente, tem até uma foto aí que pode ser mostrada, que mostra que tem ele ensinando para uma pessoa que está numa cama, que tem as molas. E é exatamente nessa foto aí, ó, se vocês observarem, os aparelhos do Joseph são todos através de molas. Por quê? Ó? Antigamente, as camas hospitalares, se vocês forem sondar, as camas eram todas feitas por molas. E ele utilizou exatamente o que ele tinha de recurso. Então, ele criou os aparelhos, ele criou tudo isso. Então, ele é sinônimo de superação e o método dele tem grandes resultados, não é à toa que está aí até hoje. E a Lu? Então, o yoga é um caminho que ajuda a pessoa a compreender e conhecer a si mesmo. Eu diria que é a arte de viver consciente. Através assim, da disciplina da prática, vai, num processo gradativo, assim, vai despertando progressivamente a atenção plena no que eu falo, no que eu penso, no que eu sinto ao nível das minhas emoções, do que eu como, do ar que eu respiro, da minha postura. Então, esse processo de despertar da consciência, né, ele vai acordando a inteligência do corpo, o potencial de energia do corpo. Esse é realmente o caminho de yoga. E tem um aspecto que eu acho que diferencia o yoga de outras modalidades de ensino de atividade física, que não importa para o yoga apenas o executar de um exercício, mas sim a atitude que está por trás da execução desse movimento. Nós estávamos conversando antes também, né, em outros momentos, a respeito da ligação que existe entre a yoga e a espiritualidade. E, num segundo momento, até um certo preconceito também com relação a que muitas pessoas ligam a yoga à religião. Uhum. O que é que você pode explicar sobre isso? Se a gente for pegar o significado das palavras, né, o significado de religião a gente teria reunir.
E o significado de yoga, a gente teria a palavra união. Então, aparentemente, parece que a gente está falando de coisas iguais, reunir, unir, mas na verdade não são. Não são porque yoga não está vinculada a nenhum sistema de crenças. E toda religião, ela está vinculada a algum tipo de crença. Yoga é um trabalho objetivo, sistemático e de caráter científico e experimental. Então, a gente precisa aí ver onde é que está, então, a espiritualidade nesse meio do caminho, né? E a meta suprema do caminho espiritual está na tomada de consciência do indivíduo como parte de um todo maior, né? Existe uma ordem cósmica, uma força da criação, que você pode chamar essa força de Deus, Brahma, Allah, o nome que você quiser, isso não interessa para o yoga. O yoga é um sistema universal. Então, o que interessa realmente é essa consciência, essa percepção de que existe uma ordem maior da qual nós fazemos parte. Quando eu digo que yoga é atual, a gente nunca teve num tempo para se falar tanto de sustentabilidade, da importância da preservação da natureza para a manutenção da nossa vida aqui no planeta. Então, o yoga já fala disso há milênios, né? A relação do homem com a natureza. E quanto mais a gente se distancia da nossa essência, que é da natureza, a gente vem dela, dessa ordem maior, dessa força criadora, e mais desequilíbrios a gente vai gerando, né? E a gente está dentro de uma sociedade onde o estresse crônico é um padrão, né? E Elu, quer dizer que se eu estiver estressado, se eu tiver com um problema emocional, eu digo, você sabe uma coisa? Eu vou lá para a academia da Elu, que ela vai resolver todos os meus problemas e não vou preciso ir para o psiquiatra. É isso mesmo ou você me está exagerando? ou eu estou exagerando? Então, o yoga é um instrumento, é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar nesse processo. Então, assim, o trabalho do yoga junto com o trabalho terapêutico de um psiquiatra, de um psicólogo, seria um trabalho realmente muito útil, né? Porque, assim, o corpo é um organismo vivo, né? O corpo ele é indivisível, indissociável da consciência, ou seja, não há separação entre corpo e mente. Então, o corpo, ele registra o meio onde a gente vive, ele registra as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores políticos, sociais, espirituais, tudo está registrado num pacote só, não dá pra gente separar, né? Então, à medida em que eu tomo consciência desse ser como um todo e conheço o meu próprio corpo e começo a descobrir o que está preso aí e crio espaço para liberar isso através da respiração, do alongamento das tensões musculares, eu vou liberando esses registros. Quais as particularidades, diferenças existentes entre o Pilates e o Yoga? Então, eu acho que as meninas poderiam falar isso bem. Eu acho que um link legal assim que o Pilates, que Joseph Pilates buscou, foi exatamente esse lado do yoga, onde não conta apenas a experiência, a questão de executar um exercício físico, mas sim a consciência que está envolvida na execução do movimento, a atitude que está envolvida no movimento. Eu acho que Pilates, ele pegou muito esse link do yoga, né? Essa percepção, essa atenção plena, presente na execução do exercício. Isso foi muito legal porque trouxe isso para a educação física, essa coisa de não fazer o exercício só automático, mecânico, que eu acho que as meninas têm mais, vão completar isso de uma forma mais rica. Quer dizer que seria diferente da musculação, dos exercícios repetitivos que só modelam o corpo? É essa uma das diferenças? Sim, sim. Uma aproximação culminante entre a yoga e o Pilates, isso aí tudo que a Elu falou, eu posso traduzir, resumir isso daí tudinho. À medida que ela ia falando, eu fui lembrando de coisas que eu já li sobre o Pilates, inclusive escrita por ele. O que é que ele buscava? A saúde natural do corpo. O que é saúde natural do corpo? É tudo isso aí que ela falou, mais agregada mais alguma coisa. Uma boa alimentação, um bom sono, não esse olhar que a yoga fala da espiritualidade, Pilates também colocava isso, ele falava da espiritualidade, que o método dele era condicionamento físico, mental e espiritual. E o que é esse espiritual?